disciplina de matemática, nós iremos estudar multiplicação de frações, como também a divisão de frações. Gente, multiplicação de frações está na página 54. Já a divisão de frações é a página 56. Irei passar para vocês o necessário de multiplicação de frações e divisão de frações, que é o que vocês realmente precisam saber, ou seja, precisa entender, tá? Nós vimos adição e subtração de frações com denominadores diferentes, certo? Também é importante. E agora nós iremos ver esses conteúdos aqui, certo? Ó, gente, multiplicação de frações não tem segredo, certo? Não tem dica. É um dos conteúdos mais fáceis que tem sobre fração. Por quê? Porque aqui só nós iremos fazer o quê? A multiplicação das frações, certo? 2 vezes 3, 6. 5 vezes 2, 10. Acabou. Só que nós devemos lembrar que simplificar sempre que for possível, gente. Eu até coloquei a observaçãozinha aqui para não esquecer de avisar vocês, certo? Simplificar sempre que for necessário, tá? Aqui dá para gente simplificar. 6 e 10 é divisível por quê? Pelo 2. A gente pode simplificar, né? Na forma que é irredutível, que não dá mais para simplificar, certo? 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Encerrou aqui, certo? Você analisa quando você fazer a multiplicação, encontrar a fração, certo? Se tem como simplificar essa fração, certo? Só isso, mais nada em relação à multiplicação. Não tem segredo, certo? Eu coloquei esse exemplo aqui, certo? Para mostrar a vocês porque é diferente, tá? É diferente na forma da escrita, né? Só que nós sabemos, que a professora já falou várias vezes, ou seja, diversas vezes, que quando não tem um denominador aqui, é o número 1. Não foi isso que eu já mostrei a vocês, já expliquei? Então, certo? Nós iremos fazer o quê? A multiplicação novamente. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 10, 10. Encerrou aqui, aí você vai analisar se é possível simplificar ou não. Se não der para simplificar, ela fica assim, tá certo? A mesma coisa essa daqui. Ó, nós iremos fazer o quê? Colocar, né? Nós sabemos, na verdade, que o denominador aqui é 1, certo? Então, 4 vezes 10, 40. 12 vezes 1, 12. Tá vendo? Iremos analisar se dá para simplificar ou não. Só isso, gente. Multiplicação de frações é somente isso. Já a divisão de frações, certo? Tem uma dica, um segredozinho, certo? Para a gente poder compreender, certinho? Veja que eu coloquei um exemplo aqui. Deu a fração 2/6 dividido por 3/10. Veja, para a gente poder fazer a divisão das frações, nós iremos primeiramente repetir a primeira fração. Veja que é a mesma fração, 2/6. Iremos substituir a divisão pela multiplicação e na segunda fração nós iremos inverter. Veja que aqui está 3/10 e aqui vai ficar 10/3. Nós inverteu, né? Só inverter. O 10 vem para cima e o 3 vem para baixo. Invertemos a fração. Diante disso, depois que você fazer essa transformação, você irá fazer o quê? A multiplicação das frações, tá? 12 vezes 10, 20. 6 vezes 3, 18.
20 sobre 18 avos, tem como simplificar. Lembra que a professora falou? Sempre que for possível, simplificar a fração para ficar na forma irredutível, certo? Veja que eu dividi aqui por 2, porque o número 2 tanto é divisível por 20 como por 18, ao mesmo tempo, tem que ser o mesmo número, certo? Nós fazendo essa divisão ficou 10 sobre nonos, certo? Aqui encerrou. Veja como é fácil, não tem dificuldade, é simples, é só prestar atenção. Isso aqui é a base, tá, das frações, da multiplicação e divisão de frações. É isso que é importante vocês compreender. Não vou ficar aqui enrolando. Não, é isso aqui, acabou. É isso que vocês precisam entender. Certinho, gente? A mesma coisa é aqui. Eu coloquei aqui por quê? Porque vocês vão encontrar lá no livro diferente. Certo? Mas não tem diferença. Lembra que a professora acabou de falar que quando não temos o denominador, aqui é o número 1? Pronto. Certo? Vai seguir o mesmo exemplo dali. Vai repetir a primeira fração, 4 sobre 1. O que a gente vai fazer agora com esse finalzinho aqui? Nós iremos substituir ele pela multiplicação. Depois disso, nós iremos fazer o quê? Inverter a segunda fração. O 7 vem para o numerador e o 5 vem para o denominador. Diante disso, iremos fazer o quê? A multiplicação. 4 vezes 7. Quanto é 4 vezes 7? 28. 1 vezes 5? 5, gente. Vocês irão analisar se tem como simplificar. Se não, encerrou aqui. Agora, se der para simplificar, você simplifica para poder deixar na forma irredutível. Tá, gente? Não esqueça. Não é difícil. Lembrando que esse conteúdo, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no livro de vocês. Começa na página 48. Eu coloquei página 54 porque é a multiplicação de frações, que é o básico para vocês entender. Certo? É isso que nós iremos estudar nessa unidade. Multiplicação de frações e divisão de frações. Encerrou. Tá? Diante disso aqui, vocês irão fazer as atividades que estão na página 58, 59, 60, 61, 62 e 63, que é desse conteúdo aqui. Diante dessa explicação, você consegue responder, certo? As atividades. Só que, lá no início da unidade, né, tem falando um pouquinho sobre medidas de tempo, que você pode dar uma lida, dar uma conferida aí, certo? Faz a leitura desse conteúdozinho, dessas observações que ele traz aqui no livro de vocês, certo? Leiam, é importante, tá? Como também contando os séculos, aí na página 53, para você saber quanto equivale 100 anos, tá? Quanto equivale a 400 anos, tá? Então veja, certo? Leiam, que é importante. Só tem isso a mais, certo? Viu sobre medidas de tempo e a questão contando os séculos, encerrou, inicia multiplicação de frações e divisão de frações, certo? Que nós acabamos de ver agora, certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, logo mais na nossa videoconferência, nós iremos tirar e sanar qualquer dúvida que tenha ficado e também resolver algumas questões, tá certo? Fiquem com Deus e até logo mais.